Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, estamos aqui hoje para mais um dia da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, no versículo 34. Estaremos sobre o tema que diz: libertos do pecado. Libertos do pecado é o nosso tema no dia de hoje. João capítulo 8, versículo 34. E vamos também abrir Romanos 6, 8. João 8, 34. Assim ele da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Romanos 6, versículo 8. Enquanto abrimos a Bíblia em Romanos 6, queridos irmãos, vou pedir que os irmãos se subscrevam no nosso canal do YouTube, ativem o sininho, para que sempre que tiver uma nova ministração, uma nova mensagem para te abençoar, tu sejas notificado. É muito bom quando se subscreves. Nós ficamos a saber que tu fazes parte dessa família. Subscreva-se, querido irmão. É algo muito simples, não leva muito tempo. E comente nesta ministração, diga aquilo que vai te abençoar em nome de Jesus. Romanos 6, versículo 8. Romanos 6, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: quem é dominado pela carne não pode. Versículo Romanos 6, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: e mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 11. Assim, desta maneira, assim vocês também se consideram de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Vou ler na versão King James. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, fale conosco em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Queridos irmãos, Deus, Ele criou o mundo. Ele criou todas as coisas que existem. E Deus criou o homem, criou Adão e Eva. Ele criou um lar para Adão e Eva. Ele lhes colocou lá no jardim do Éden. E Deus disse para Adão para que ele governasse sobre todas as coisas que haviam na terra. E Adão, ele ficou lá alguns dias, ficou lá algum tempo. E depois ele foi tentado por Satanás. Ele foi tentado pelo inimigo. E Adão, ele cai, ele peca contra Deus. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós fomos imputados o pecado de Adão. Adão pecou e por causa do pecado de Adão, todos nós estamos afastados de Deus, estamos longe da presença de Deus. Queridos irmãos, ser liberto do pecado não significa que a tentação não há de vir sobre a sua vida, mas significa que você já tem poder sobre o pecado. O pecado já não tem autoridade sobre a sua vida. Libertação do pecado é a transição de uma vida governada pela carne. É você sair de uma vida que é governada pelas coisas da carne e ir ser governado por Deus. É sair de ser governado pelas coisas erradas e ser governado por Deus a fazer as coisas certas. Queridos irmãos, ser libertos do pecado é a capacidade de viver acima do poder do pecado. Existe ser livre e existe ser preso. E Deus, Jesus Cristo, quando veio morrer aqui na cruz, Ele veio morrer para nos libertar do pecado, para nos salvar, porque nós estamos presos no pecado de Adão. É por isso que muitas pessoas pecam. É por isso que nós vivíamos em coisas da carne.
porque nós estávamos presos no pecado. Mas Jesus Cristo, Ele veio morrer. Ele veio morrer por nós na cruz para nos salvar, nos libertar do pecado. Querido irmão, você não pode ser escravo do pecado, porque Jesus Cristo, Ele veio morrer na cruz para te libertar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não viva preso, não seja escravo, mas seja liberto do pecado. Queridos irmãos, quando nós recebemos a Jesus, Jesus nos dá poder sobre o pecado. Jesus Cristo, Ele veio sobre a terra, Ele andou na terra durante 33 anos e meio, e Jesus Cristo, durante esse tempo na terra, Ele não pecou contra Deus, porque Ele tinha poder sobre o pecado. Jesus Cristo tinha poder sobre o pecado. É por isso que Jesus Cristo, não vimos em nenhuma passagem bíblica em que Ele pecou. Jesus Cristo na terra, Jesus Cristo era Deus e era homem na terra. 100% homem, Jesus na terra. Mas ainda assim Ele teve poder sobre o pecado. E nós estamos numa geração de pessoas que dizem: não, eu não posso conseguir parar de pecar, é difícil. É difícil deixar de fornicar, é difícil deixar de beber, é difícil. Queridos irmãos, se Deus diz que é pecado e você não deve fazer, é porque é possível. E nós vimos o exemplo dele, do próprio Mestre Jesus. Ele na terra não chegou de pecar, não chegou de se envolver em coisas da carne. Ele continuou santo. Queridos irmãos, você foi liberto do pecado. Jesus Cristo, quando morreu, te libertou do pecado para que você não viva mais nesse pecado aí. Como é que você justifica ser crente? Diz que é crente, mas você ainda vive na masturbação. Você diz que vem à igreja todos os dias e você até se considera crente. Inclusive, falas de línguas. Mas tu ainda vives no mesmo pecado. Quer dizer que Jesus não te libertou do pecado, mas a Bíblia nos ensina que Ele veio para nos libertar do pecado. Se Ele veio para nos libertar do pecado, por que nós continuamos ainda a viver no pecado? Jesus Cristo veio para nos libertar dos vícios. Querido irmão, você não deve viver mais em vícios, porque Jesus Cristo veio para te libertar dos vícios. Nós fomos libertos do pecado, não devemos voltar no pecado. Nós não podemos ser como cães que fazem necessidade no lugar e voltam naquele lugar. Se você colocar comida, vão comer. Queridos irmãos, nós devemos viver como pessoas livres. A Bíblia diz em Gálatas: estejam, pois, firmes na liberdade em que Cristo vos libertou. Querido irmão, você foi liberto desse pecado. Você foi liberto da masturbação, do pecado, da bebida. Então não viva mais nisso, querido irmão. A Bíblia diz que todo aquele que não consegue largar uma coisa é escravo dessa coisa. Se você, desde que se converteu, não consegue deixar de mentir, você é escravo da mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Logo, quando você mente, você se troca de paternidade. Logo, seu pai se torna Satanás. Porque Deus é a verdade. A Bíblia diz em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade. E a Bíblia, na epístola do apóstolo João, ensina que aquele que peca não é filho de Deus. Porque Deus nos ensina a nós. Deus quer que nós vivamos em santidade. Deus não quer que nós vivamos no pecado, porque Ele nos libertou do pecado. Você estar a continuar a viver na masturbação não é a vontade de Deus, porque Ele já te libertou disso aí. E se você continuar a viver nisso aí, querido irmão, você vai perecer. A Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer que a pessoa que não crê nele perece. Se você continua ainda a viver escravo do pecado, é porque você ainda não recebeu a Jesus. Jesus Cristo, quando nós o recebemos, Ele nos dá liberdade, Ele nos dá poder de vencer o pecado.
A Bíblia diz que ele venceu e nós também venceremos porque ele venceu. Queridos irmãos, não é impossível largar esse pecado aí. É possível. Você foi liberto do pecado. Não viva preso como se não tivesse sido libertado. Não viva preso como se não tivesse sido libertado do pecado. Jesus Cristo morreu exatamente para te libertar. Porque o maior problema que entrou aqui na terra aqui foi o pecado, que entrou através de Adão. E Deus se enviou a Jesus para resolver esse problema do pecado. Ser livre não significa que você não vai pecar mais, mas significa que você tem domínio sobre o pecado. Você tem que dominar o pecado, querido irmão. Você não deve ser uma pessoa que peca de qualquer maneira. E você nem deve pecar, porque a Bíblia diz que quem peca não é de Deus. Não vivamos no pecado. Não vivamos no pecado. Vivamos na liberdade em que Cristo nos libertou. A Bíblia diz que se morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Quando nós aceitamos Jesus, nós morremos com Ele. As coisas que nós fazíamos, as coisas da carne, morrem lá. E quando nós ressuscitamos novos em Cristo. Libertos do pecado. Jesus Cristo nos libertou. Porque Ele não quer que a gente viva no pecado. Ele não quer que a gente se masturbe. Ele não quer que a gente minta. Queridos irmãos, a Bíblia nos ensina as coisas erradas e as coisas certas. Você como crente não deve continuar a se prostituir. Você como crente não deve se vender. Porque você foi liberto por Deus. Você foi liberto por Jesus. O sangue de Jesus te lavou. Como é que você continua a ir viver no pecado? Como é que você continua a ir na sujidade em que Deus te tirou? Deus te tirou do pecado. Não volte. Decida ficar firme em Deus. Decida ficar firme na palavra de Deus. Uma das formas de você vencer o pecado, decida, querido irmão, a vida é feita de decisões. Se você decidir fazer algo, você vai fazer essa coisa. Agora, se você não decidir, se você continuar a viver, é normal, eu pego porque eu não aguento, é algo que faz parte de mim. E nós estamos em uma geração que diz, isso aqui faz parte de mim. Uma pessoa tem falta de caráter e diz, faz parte de mim. Mente muito, diz, eu minto porque faz parte de mim. Querido irmão, não é verdade. Desde o momento que você aceitou Jesus, Ele te deu o poder sobre isso aí. Ele te libertou disso aí. Então não volte. Decida, diga, eu não quero mais mentir. Eu não quero mais me prostituir. Eu não quero mais fornicar. Eu não quero ter mais 5 namoradas. Como é que pode um crente ter 5 namoradas? Como é que pode um crente beber? E kukuma weni kabaraka honwa. Querido irmão, weni loku uchusiwili hikreste aungetleli kasila. Hikuva Yesu atile kuta Isusa kansila aisa karivoningo. Ele veio nos tirar das trevas para a luz. Jesus Cristo, querido irmão, quer que nós vivamos. O crente é um exemplo na sociedade. Em qualquer lugar que o crente vai, as pessoas olham para ele como um exemplo. Agora, se nós continuamos escravos do pecado, nós vamos fazer coisas que não agradarão a Deus e, segundo, aos homens. E os homens serão escandalizados, vão ficar escandalizados por conta do nosso pecado, por conta daquilo que nós fazemos. Por vezes nós é que fazemos as pessoas não virem a Jesus, por conta daquilo que a gente faz. Tem vezes que nós pecamos e pessoas nos perguntam, Inge eu me cresto, você é crente, mas alguém te olha e diz, Inge eu me cresto, Nós às vezes costumamos dizer, na mintangena. Sabe o que é isso aí dizerem para um crente? É por conta da vida que nós levamos. A nossa vida não reflete a Cristo. Não reflete pessoas que foram libertos do pecado. Jesus Cristo veio para nos livrar do pecado. Então não viva mais preso neste pecado aí. Você tem poder sobre ele. Não viva mais preso na masturbação. Vença! Porque Jesus veio te libertar disso aí.
como é que se você ainda continua a viver no pecado, enquanto Jesus Cristo veio morrer para nos tirar do pecado, significa que você ainda não recebeu a plenitude do amor dele. Você precisa se arrepender de novo e crer em Jesus e receber a ele, o unzuka, converter-se. Porque Jesus Cristo, ele morreu para nos libertar. Jesus Cristo morreu para nos dar liberdade. Gálatas diz, estejam pois firmes na liberdade em que Cristo vos libertou. Ele te deu liberdade sobre o pecado, poder sobre ele. O pecado não tem mais domínio sobre você. Se você quer ser salvo, querido irmão, não viva no pecado. Não viva no pecado. A Bíblia diz que se você tem uma coisa que não consegue deixar, você é escravo dessa coisa. E você não pode ser escravo do pecado, porque você tem autoridade sobre o pecado. Queridos irmãos, Jesus, ele morreu por nós para nos salvar. Se você está a ouvir essa ministração e diz, eu recebi a Jesus uma vez, mas continuei a viver no pecado, sem saber que ele me libertou do pecado, eis aqui uma oportunidade de reiniciar as coisas, de receber a Jesus. Jesus Cristo te ama, morreu por ti. E ele ainda não voltou. Significa que ainda há uma chance de você ir com ele quando ele voltar. Esta é a palavra do Senhor, queridos irmãos. Nós vamos orar neste momento. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos pedir que Deus nos ajude a vencer o pecado. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Diga comigo, Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado por morrer por mim. Obrigado, Senhor, por ter se sacrificado no meu lugar. Eu me arrependo, Deus, dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, por ter continuado a viver como escravo enquanto fui liberto por ti. Eu me arrependo, Senhor, por ter continuado a viver na prisão enquanto o Senhor me libertou. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ajude, Deus, a vencer o pecado. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu oro por ti. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que Deus te ajude a vencer o pecado. Eu declaro que você não é mais preso no pecado em nome de Jesus. Eu declaro que você está livre deste pecado aí. Você está livre da masturbação. Está livre de todo vício em nome de Jesus Cristo. Você foi liberto por Cristo. E você tem autoridade sobre o pecado. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Estejam, pois, firmes na liberdade em que Cristo nos libertou. Queridos irmãos, esta é a mensagem do Senhor. Libertos do pecado. Não viva mais preso, mas viva livre do pecado. Em nome de Jesus. Nós somos Movimento de Salvação em Cristo. E nós estamos localizados na Rua Marcelino dos Santos. A localização está aí. Tu podes vir aqui congregar conosco, participar dos nossos cultos. E o nosso líder quer orar por ti, para que você possa vencer o pecado. Ele vai te instruir a você vencer o pecado. Queridos irmãos, venha participar desses cultos. Tu podes ligar com os números que aí estão. Nós estamos em Circular, Boquiço, Zona Verde, Maguanine. E estamos também em T3. Tu podes participar dos cultos em nome de Jesus. E a palavra do Senhor foi ministrada. E tu agora podes abençoar a obra do Senhor. Para que nós continuemos a ministrar a palavra do Senhor. Para que nós possamos continuar a pregar. Abençoe a obra do Senhor. Se você foi abençoado em nome de Jesus. Queridos irmãos, subscreva-se e comente em nome de Jesus Cristo Nazareno. Esta é a ministração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.